Os juízes do STF viraram agentes políticos, né, e movidos por um ódio ao presidente Bolsonaro, que é algo inédito e inacreditável. E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o PL das fake news. Durante o evento na terça-feira, ele fez críticas ao relator do texto, como disse o Constantino. É um governo que conta apenas com a comunicação das mídias sociais. Essas que tentaram censurá-las há poucos dias com o malfadado projeto de lei das fake news. O recado que eu posso dar, só pelo relator, deputados e deputadas, era para rejeitar o projeto. O relator é do Partido Comunista do Brasil. Vocês acham que vem alguma coisa boa de um parlamentar do PCdoB? Ou do PSOL ou do PT? Na quinta-feira, durante a live semanal, o presidente voltou a falar do projeto de lei das fake news. Dessa vez, ele mirou os ministros do TSE. A semana passada, por 9 votos apenas, 9 votos, nós conseguimos manter ali, não aprovar a urgência do projeto de fake news, que vai ser um desastre para a informação no Brasil. Você vai ficar escravo de coisas tipo Metrópole, tipo Folha, tipo Jornal Globo, esses órgãos de imprensa que muito mais desinforma do que informa. Pelo que eu estou sabendo, parece que o projeto, né, a urgência urgentíssima será reapreciada pela Câmara dos Deputados. Eu peço aos deputados que votaram sim, tá, que não repitam o voto, né, vote não. Afinal de contas, quem quer aprovar esse projeto? São 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que por coincidência são os mesmos que estão no TSE, têm interesse em censurar as mídias sociais, 3 ministros, tá certo? Isso não é crítica, não, é uma constatação. Não devia estar se metendo nisso, tá? Juiz não é para fazer lei. Juiz quer fazer lei, peça demissão, se candidate e vá fazer lei na Câmara, no Senado, Assembleia Legislativa ou Câmaras Municipais. Não é para fazer lei lá dentro, tá? Fiuza, já falamos disso no domingo passado, né? A gente volta ao assunto porque o Arthur Lira insiste na urgência desse PL das fake news. Temos a Constituição que garante a liberdade de expressão, nós temos o Código Penal com os crimes lá de injúria, calúnia e difamação já previstos, o marco legal da internet, Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, é um projeto de censura porque ele é completamente dispensável. As leis já nos garantem, né, a liberdade de expressão com responsabilidade, Fiuza. Exato, Lacombe, falamos domingo passado, estamos falando hoje e vamos falar todos os domingos, porque, assim como disse o mestre José Roberto Guzzo, citado pelo Constantino, é um golpe. Que bom que o Guzzo formulou dessa maneira. Trata-se de uma tentativa de golpe grosseira, né? Grosseira, não tem sofisticação. A gente não precisa nem trazer aqui uma grande engenharia de dedução para ver que isso é uma tentativa de mordaça grosseira. Só observar, Lacombe, que um discurso do relator do projeto na Câmara, no momento mais enfático, ele diz que esse projeto, por que ele é urgente? Porque ele é fundamental, segundo o relator, para que os deputados não sejam ofendidos, não sejam agredidos nas redes sociais, que esse seria um instrumento para evitar esse tipo de ataque, o que é mentira. É mentira, né? Como você mesmo acaba de dizer, Lacombe, a legislação brasileira é absolutamente suficiente para que você possa disputar, para que você possa demandar punição, e isso funciona. Então, evidentemente que a sustentação desse projeto é mentirosa, é grosseira. Agora, eu acho que se a imprensa, né, a grande imprensa, que se demitiu da sua função de informar e de opinar e virou aí um instrumento, a serviço de quem será, né? Vamos tentar olhar. Se a imprensa, o Supremo, né, mesmo os novos integrantes, eles têm que se pronunciar sobre isso. Isso é uma encruzilhada da democracia brasileira. Esse projeto aí, no afogadilho para uma eleição, isso é encruzilhada da democracia brasileira. Então, esse debate tem que aparecer no Supremo. No Congresso não existe esse debate. Existe uma farsa, né, como eu acabei de dizer,
a postura do relator. No Senado isso passou tranquilinho, esse Senado vergonhoso que nós temos hoje. Se o Ministério Público não se posiciona, se a sociedade não reage, olha, aí o golpe, como diz o Guzzo, vai prosperar dessa maneira. Houve uma pressão, diante da reação da sociedade, alguns deputados entenderam melhor o que estavam falando e fazendo. Agora, o que a gente vê, e aí é realmente um cenário bastante grosseiro, é um ajuntamento de forças para fazer uma eleição artificial. E o retrato disso, o símbolo disso, é aquele evento patético, vergonhoso. Eu nunca vi nada tão, um vexame tão pronunciado como aquela Brasil Conference ou algo assim, em Boston, bancado pelo senhor Jorge Paulo Lema, pela Fundação Lema. E aí a deputada, que é afilhada do Jorge Paulo Lema, a Tabata Amaral, num jogral com um ministro da Suprema Corte, que acaba de deixar a presidência do TSE, perguntando como é que faz para tirar o presidente do Palácio. E aí você pensa assim, bom, o ministro do Supremo, que acaba de deixar o TSE, ele vai dizer à deputada, não se trata disso, eu sou um árbitro. Ele respondeu o seguinte, nós somos mais fortes que o inimigo, nós somos do bem, somos mais fortes que o mal. Então, diante disso, quer dizer, se isso não é um escândalo, se isso não mata de vergonha a imprensa, os políticos que lá estavam, outros ministros, né? Se isso não é um divisor de águas entre a democracia e a conspiração, então vamos aclamar o Jorge Paulo Lema, presidente do Brasil. Não é isso? Não precisa ter eleição, eles não querem eleição, isso aí não é eleição. Uma deputada, afilhada de um bilionário, que leva uma parte... Aliás, Fiuza, bilionário esse que disse que ano que vem teremos outro presidente. Afirmou isso também. Exato. Bem lembrado. Aliás, isso é o mais importante, eu estava esquecendo de assinalar. O Jorge Paulo Lema disse que em 2023 o Brasil vai ter outro presidente. E a imprensa, essa que era a imprensa, repetiu isso, repercutiu, sem nenhuma linha para dizer, olha, no mínimo é uma especulação política de alguém que que é o anfitrião de um encontro com gente de todos os poderes da República. A gente não quer achar que todos os poderes da República, ou integrantes de todos os poderes da República, viraram um acessório da Fundação Lema. Mas a gente viu que em Boston, isso foi em Boston, Boston fica nos Estados Unidos da América, não fica no Brasil. Eles falando de uma eleição no Brasil, o nível do debate era esse, que eu acabo de dizer. Então, isso, evidentemente, é um ambiente horrível, isso é um ambiente de gente que perdeu a vergonha na cara, isso é um ambiente de gente que não tem nenhuma preocupação de ter aí uma suspeita de conspiração contra si, porque é disso que se trata, né? Como expelir o mal? Vem a deputada lá da escola primária do Jorge Paulo. E como expelir o presidente, né? Não foram essas palavras que ela usou, mas ela fez essa pergunta, assim, de uma pergunta realmente, numa escola primária já seria uma pergunta, querida, não é bem assim, mas ela é uma deputada, ela é uma representante do povo, afilhada do Jorge Paulo Lema, que investe aí nesse verniz, né? Se fantasia de progressista, é um bilionário ambicioso, que tem muitos negócios, tem bons serviços prestados até como empreendedor, mas que hoje investe nessa cosmética, né? No setor de escolas. As escolas dele são todas com essa... Né, que trazem esse verniz que parece que uma parte da burguesia quer comprar, de um falso humanismo, e aí inventam uma ética por semana, agora você vai perseguir ali, agora você vai perseguir acolá, agora você vai dizer que você gosta de uma opção sexual tal, tal e tal. Isso aí é o que aparece, né, em muitos desses currículos das escolas do Jorge Paulo Lema.
a modernidade, né? Isso é um ativo horrível, né, de mercado, e essa turma, assim como se passou nos Estados Unidos, essa turma, né, os grupos, os ajuntamentos de grana, com as suas influências sobre a comunicação, não sei como, acho que são os belos olhos. Tem muita influência sobre a comunicação, muita influência sobre as plataformas e muita influência sobre o Congresso. O Arthur Lira está morrendo de pressa para aprovar esse projeto de lei das fake news. Então, a gente percebe que tem gente que não gosta mais dessa história de democracia. Dá trabalho, tem povo, tem que ouvir muita gente, não dá para ele apertar um botão ali e decidir. É esse, Lacombe, o estado de coisas em que a gente está, e eu digo isso com enorme preocupação, porque, evidentemente, que se nenhuma instituição brasileira se levantar contra esses movimentos, já disse, grosseiros contra a própria institucionalidade, quem vai se levantar vai ser o povo. O que eles estão fazendo é investir na conflagração, vocês não tenham dúvida, e o povo já mostrou a sua força. O povo já mostrou sua força exatamente contra isto que a gente está falando. O povo foi aos milhões às ruas para dizer que quer liberdade e dizer que está vendo os arroubos do Supremo Tribunal Federal contra os representantes que ele elegeu. E, evidentemente, que esse clubinho finge que não vê. Eles dizem, não vamos botar manchete, não. Esconde aqui, esconde ali. Quando ficou impossível esconder, dizem que é ato antidemocrático, aí vem a motociata fascista. É isso. Eles estão, Lacombe, realmente acreditando que vão conseguir esconder e silenciar a voz da maioria. Essa turminha que estava lá reunida em Boston, em Harvard, né, obviamente defendeu, Tabata Amaral defendeu, quando ela passa a palavra ao ministro Barroso, ela passa dizendo que precisam controlar as redes sociais, controlar a internet. Do contrário, como é que fica a situação, está muito preocupada. Ana, como é que a gente vai acreditar numa eleição realmente com equilíbrio, com imparcialidade, com isenção, se nós temos juízes do STF, temos o STF e o TSE abraçados a essa turma, né, que defende a democracia, defendendo a censura, algo incongruente completamente, né, e sendo, como já disse, esse agente político que odeia este governo, que odeia o presidente Bolsonaro. Como é que a gente acredita em eleições justas dessa maneira, Ana? É difícil, né, Lacombe? Ainda mais se você não puder discutir eleições, urnas eletrônicas, cédulas de papel, cédulas eletrônicas, o que quer que seja, né? Democracia é você poder discutir absolutamente tudo que está aí no cenário político de um país, de uma nação. Agora, o que a Tabata fala, na verdade, não é apenas querer puxar o tapete desse governo. Na verdade, é nojo do povo falando de política, porque antigamente só Harvard falava de política, só Boston falava de política, só as elites falavam de os intelectuais no Brasil, Caetano Veloso, né? E agora o povo se apaixonou por política, o povo sabe a escalação da primeira turma do STF, da segunda, das comissões que estão analisando o PLX, o PLY, do Congresso, de quem votou sim, quem votou não. E isso acho que é o pior pesadelo para eles. A democracia, as decisões do povo feitas pelo povo. Eu gostei muito que o Consta mencionou aí o artigo do Guzzo, que eu tinha separado exatamente um pedacinho aqui para falar, para ler para a nossa audiência, que é isso que está acontecendo. O mestre Guzzo fala o seguinte, logo no começo do artigo dele: há um golpe de Estado em preparação nesse país e neste momento, pouco a pouco e passo a passo. Não se trata do velho golpe militar de sempre, com tanque de guerra, paraquedista do exército e pata de cavalo. Também não será dado por uma junta de generais de cap, óculos escuros e o peito cheio de medalhas que ocupa a central telefônica, o prédio do correio e a usina de energia elétrica. Trata-se aqui de um golpe em câmara lenta,
a ser organizado na frente de todo mundo e executado justamente pelos que se apresentam ao público como os grandes defensores da democracia, do Estado de Direito e do poder civil, e que no Brasil de hoje se sentem angustiados com a ameaça de perderem os confortos que têm. E é exatamente isso. E quem está tirando esses confortos dessa elite, a tal elite intelectual, não é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes, é o povo falando de política, é o povo indo para as ruas no 7 de setembro com cartazes defendendo a Constituição, respeitem a Constituição. Então, isso é o que eu acho que é o maior pesadelo deles. Queria jogar aqui uma pergunta rápida aqui para a gente discutir, o Constantino, que mora aqui nos Estados Unidos também, porque nós temos visto aí várias frentes entrando no caminho da censura. Esse PL 2630, aí vem o STF com o TSE, com o Sleeping Giants, derrubando o Telegram, derrubando o WhatsApp. Eu acredito que, se nada disso acontecer, se esse PL não conseguir passar, se não derrubarem o WhatsApp, se não derrubarem o Telegram, eu acredito que eles seguirão um caminho que foi tomado aqui nos Estados Unidos, que é de derrubar as plataformas do presidente. E, para isso, aí eu jogo para o Constantino, é preciso, nesse manual, desumanizar o político, porque a partir do momento que o político é nazista, é fascista, ameaça a democracia, aí tudo vale. Vale derrubar a plataforma, vale passar a lei de censura, vale passar mordaça. Então, eu queria jogar isso aqui para a gente discutir, porque eu vejo que o caminho é o mesmo. Você vê isso também, Consta? O mesmo manual, agora é necessária a desumanização do presidente? Ana, perfeita levantada de bola. Eu vou pegar e ainda vou levantar depois para o Fiuza cortar de vez. Porque é exatamente isso que está acontecendo, a desumanização do presidente e todos os seus apoiadores, né? E aí facilita o trabalho de você, como disse o ministro Barroso, e que concordo com o Fiuza, deveria ser a declaração mais escandalosa do século no Brasil. O ministro do Supremo chamar o presidente de mau e dizer que tem que ser derrotado e que ele é do bem e mais forte, né? Quer dizer, é um negócio temerário. Então o jogo é esse, o jogo vai ser bruto. Eu não descarto também, até mesmo no limite, a tentativa de impugnar a chapa, tentar impedir a eleição do presidente, a reeleição. Então é esse o curso que está acontecendo, mas aí eu jogo a bola para o Fiuza com base numa coisa que ele disse, né? A reação vai ter que ser do povo, já que instituição alguma tem se levantado, tem se erguido contra esse golpe grosseiro em curso, né? E aí, Ana, pegando também o gancho dos Estados Unidos, nós vamos lembrar do fatídico 6 de janeiro. E tem muitas coisas estranhas ali. Já tem vindo à tona aí, coisa que talvez a segurança ali do Capitólio não foi muito eficaz. Tem coisas estranhas ali, né? Então, tudo que os golpistas togados ou bilionários querem, né, para ter a democracia sem povo, tudo que eles precisam é validar essa narrativa de desumanização e de acusação de fascismo no presidente e seus apoiadores. Então eles precisam de algo que saia pela tangente. Eles precisam desse tipo de evento que foi ali muito triste naquele 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos e que foi condenado, repudiado por todos os conservadores e republicanos que eu conheço, e o presidente Trump disse que era para ir marchar de forma pacífica. Aquilo foi algo que transbordou, que saiu de controle, e repito, tem coisas suspeitas e estranhas ali, né? Mas eles precisam disso. Tanto é, Ana, que a gente sabe que aqui nos Estados Unidos eles não pararam de falar do 6 de janeiro desde então. Eles precisam de um fenômeno dessa natureza para validar a narrativa falsa, fajuta, de que estão lidando com gente do mal, com gente fascista, antidemocrática, disposta a invadir o Supremo, o Congresso, fechar instituições e dar um golpe. Então, é uma sinuca de bico, e aí eu jogo a bola para o Fiuza, porque a população tem que reagir. O povo tem que ir às ruas. Já estou vendo, inclusive, no nosso chat, gente falando, é isso, tem que ter algum tipo de mobilização. Ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado para que isso não seja exatamente o presente que esses golpistas querem para poder aí fechar o golpe de vez. Então, se o Fiuza acha que esse risco existe. Não, Consta, total, o risco é real agora.
eu acho que é muito penoso, é muito preocupante a gente ficar pensando o tempo inteiro que a salvaguarda é a população inteira na rua diante de um prédio dizendo essa instituição está solapando a democracia, e a gente vai mostrar, então, que se no grito, a gente grita mais alto, algo assim. Isso é preocupante, porque é uma via perigosa, uma via perigosa. Eu acho só o seguinte, a sociedade, né, é chato a gente generalizar, mas a sociedade tem sido cúmplice disso, porque, como a gente está dizendo aqui, os desvios são grosseiros. A gente não está aqui tendo uma grande sacada, a gente não é super sagaz e enxergou isso, não. Isso tá, assim, isso é nojento, né? Eu estou falando desse evento em Boston, assim, enojado. Eu estou enojado com essa porcaria. Tem um dinheiro lá, aí vai todo mundo para lá paparicar o bilionário, falar contra isso, e aí isso que vocês estão falando, esse ponto que vocês trazem, né? Assim, fingindo, mas é grosseiro também, esse negócio de fingir que o mal, o inimigo... Olha, eu sinceramente, eu estou aqui modestamente me dirigindo a todo juiz, todo procurador, todo deputado, todo senador, todo advogado, todo médico, toda entidade de classe, todo empresário. Assim, não é possível que esses hipócritas, com esses propósitos imundos que estão na cara de todo mundo, não é possível que eles possam estar flanando numa boa. Esses personagens fazendo esse tipo de jogo já tinham que ter caído em desgraça. Eu não desejo nada contra nenhum deles, sinceramente, não tenho esse tipo de sentimento pessoal. Mas, pô, isso aí é justamente você acabar com a democracia. Tem lá a imprensa que desistiu de ser imprensa, ela faz um clube ali de ressonância de mentira, fantasiado de caçador de fake news, tem dinheiro por tudo quanto é lado ou não tem? Será que eu estou fazendo uma teoria da conspiração? Tem dinheiro para tudo quanto é lado para formar checador. O que é isso? Curso de checador, essas milícias vagabundas que vão para cima dos outros. A Revista Oeste acabou de dar na cara de uma delas. A coisa mais reacionária, os seus idiotinhas que forjam esses deputadinhos novinhos, progressistas. Não tem nada de progressista, nem o que a cartilha possa trazer, que isso signifique ser humanitário, ser libertário, porcaria nenhuma, isso é reacionário. Você enfiar o dedo na cara de alguém e dizer que não pode falar, um veículo de comunicação, jornalistas com décadas de trabalho, cala a sua boca que você é mentiroso. Que porcaria é essa? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um negócio assim. O que eu quero dizer é o seguinte, fora do que é já institucionalizado, que pode ser o autoritarismo, isso é um autoritarismo que está disseminado, as pessoas estão aceitando essa porcaria, como a gente viu durante a pandemia nas políticas sanitárias, de suposta imunização, de trancamento. O que é? Vocês estão gostando dessa brincadeira? Vocês querem ir para o caminho de Xangai? É isso que vocês estão querendo? Vocês vão conseguir. Nessa linha vocês vão conseguir. Então, assim, Costa, Ana e Lacombe, eu acho que a nossa fala, a nossa humilde, modesta fala aqui, é para todos. Não dá, gente, para transigir com esse estado de coisa. Mesmo aqueles que assistem aqui, que gostam e tal, é preciso isso virar uma grita. Uma grita. Né? O juiz, a autoridade, tanta gente influente, cadê essas pessoas? Elite, né? Elite. E é por nojinho do presidente. Eu acho que essa é a mensagem importante. Não é hora de colocar como prioridade aqui mas a simpatia não é ou não em relação ao Bolsonaro. Então, os adversários que estão fazendo isso. Não é o presidente. A gente está vendo o Trump. O problema era o Trump. Está lá esse personagem Joe Biden. Ron DeSantis agora já. Cumprimenta o vento. Entendeu? O problema era o Trump. O Trump terminou um governo com indicadores positivos em todos os quesitos de democracia. E todo mundo sabe que eu não sou trumpista, e não tenho partido, não tenho corrente.
terminou um governo bem feito. Pô, o que eu posso fazer? Com apreciação de qualidade de vida para as camadas mais baixas, com liberdade para empreendimento, com um avanço até do ambiente de paz em relação ao terrorismo e às ditaduras como Coreia do Norte. Foi isso ou não foi? Ou eu estou inventando uma coisa para vender um peixe? Uhum. Eu queria que as pessoas prestassem muita atenção nesse ponto que você trouxe, da gente perguntar onde estão as pessoas, os juízes, os procuradores, porque existe um perigo maior, e esse ponto que você levanta é muito importante. O Consta também está vendo isso aqui nos Estados Unidos. Existem 2 senadores democratas, o Joe Manchin e a Sinema, são democratas e votaram com os democratas o tempo todo. Diante dessa agenda nefasta desse Partido Democrata que virou um PSOL, de aumentar juízes da Suprema Corte, de acabar com manobras constitucionais, como o filibuster no Senado, eles disseram, Fiuza, exatamente isso que você está propondo. Não, espera aí, eu não vou sair vilipendiando a Constituição, porque hoje o nosso partido está na Casa Branca, mas amanhã pode não ser o nosso partido, e eu não quero ver essa radicalização quando o outro lado estiver no poder. Então, esse ponto que você traz, Fiuza, é importantíssimo, de nós, como cidadãos, nós começarmos a cobrar as pessoas, juízes, políticos, vereadores ali na sua cidade, deputados federais, o que o senhor está fazendo, o que a senhora está fazendo para frear o que está acontecendo no Brasil, porque hoje é o presidente Bolsonaro lá no Planalto, mas amanhã e depois, como vai ser? Como os senadores democratas estão pensando? Não, eu não posso votar dessa maneira radical, porque o meu partido está na Casa Branca, porque eu sei que amanhã o outro partido estará lá e eu não quero que eles tenham essa radicalização. Esse convite que você faz, Fiuza, é muito importante, é muito importante. Mas, Ana, o problema é que aqui é bipartidário, apesar de ter essas divisões internas. O que eu acho que esse sistema, na falta de um nome melhor, esses golpistas todos aí espalhados por tudo que é instituição no Brasil e a elite querem fazer, é expurgar o Bolsonaro, né, o incômodo, uma direita que tenha surgido, e voltar aquele joguinho, aí sim, né, do bipartidarismo tucano-petista. Eles querem exatamente um jogo de cartas marcadas. O que eles não estão sabendo lidar direito é com uma democracia que agora não é mais controlada, que não tem uma hegemonia de uma imprensa que vai lá e vende uma estratégia das tesouras como se fosse uma grande disputa plural pelo poder. Essa farsa acabou. Então me parece que no Brasil é um esforço muito grande para eliminar um espectro ali do debate e voltar a um joguinho. E tem muita gente da elite que tem nojinho da direita ou do Bolsonaro, do que quer que seja que mereça esse nome, né? E que está achando que é só Bolsonaro alvo, por isso não está reagindo, não está erguendo a voz. Eu conheço muita gente assim, gente boa, né? Que eu vejo falando assim, mas só o Bolsonaro também não ajuda. Então eles estão aceitando de forma passiva um golpe, ignorando que estão dando um poder arbitrário extremo na mão de poucos, na mão desses golpistas. Rapidamente sobre esse encontro em Harvard, né, aliás, que se vendeu como um encontro da diversidade, né, aquela diversidade que não é diversa, né, um encontro democrático que odeia o contraditório. Falamos da participação do ministro Barroso, mas o Lewandowski também estava lá. E aí, puxando o que a Ana falou lá no início, do processo de tentar desumanizar o presidente, o Lewandowski chamou o presidente nesse encontro de negacionista e genocida. E aí, falando das agências de checagem que o Fiuza trouxe para essa conversa aqui, nenhuma delas saiu dizendo, o ministro Lewandowski mentiu, né, fez fake news, nenhuma delas fez absolutamente nada nesse sentido. Mas o STF foi rapidinho dizer que as falas do ministro Barroso foram tiradas de contexto e deturpadas. Em qualquer um de nós, qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico que for ouvir o que disse o ministro Barroso nesse encontro em Harvard, não vai ter a menor dúvida sobre a mensagem verdadeira que ele queria passar ali. Porque, Lacombe, diga. O jogo é o seguinte, que nós vimos aqui nos Estados Unidos durante 4 anos, e a mesma cartilha. A partir do momento que você tem um nazista no comando, um fascista, um genocida, vale tudo. Aí vale tudo.
porque a pergunta passa a ser a seguinte: mas você não apoiaria um pouco de inconstitucionalidade para tirar um nazista do poder? O caminho é esse, exatamente o que aconteceu aqui. Bom, temos ainda muito para falar sobre isso. Diga, Fiuza. Não, só rapidamente, eu até queria agradecer a sua lembrança de uma parte do discurso da deputada Tabata Amaral, que ela estava exatamente fazendo um proselitismo desse projeto reacionário das fake news. Atenção, senhoras e senhores, lacradores, demagogos, invernizados de bonzinhos, de humanistas. Esse projeto é reacionário. Esse projeto dá a um julgador a possibilidade de criminalizar qualquer um por qualquer coisa que tenha sido dita, porque ele atinge um mar de subjetividade. É esse modus operandi dessas agências, que, volto a dizer, é uma coisa obscura esse fenômeno dessas agências. Eu vi o nascimento disso e tive até a oportunidade de conversar com uma pessoa que até me chamou para conversar de uma maneira que eu achei saudável, sobre o nascedouro. Eu só achava uma coisa: olha, talvez seja um pouco arrogante esse título, essa proposta, vamos checar. Por que vocês não fazem uma coisa? Vamos contextualizar, né? Vamos ser uma agência de pesquisa, estamos vendo algo que é controverso, vamos trazer aqui uma contextualização. Só que, aparentemente, eu estava sendo inocente, porque, aparentemente, nunca foi isso que se quis. O que se quer é um instrumento de cala-boca. É um instrumento de cala-boca claro, que já está sendo feito ao arrepio da lei pelo STF, suprimindo vozes, calando perfis, desmonetizando canais, aquilo que a gente já viu, aquele festival que a gente já viu, que está sancionado pela outrora grande imprensa, que quer ficar aí nesse curralzinho e conversar e tomar chá com Jorge Paulo Lemann em Boston. Agora, eu queria te agradecer, Lacombe, porque você lembrou que a Tabata fazia justamente muito mal, porque ela é muito despreparada. A escola primária do Jorge Paulo Lemann prepara muito mal aquele que ele supõe e vende como os novos líderes da política, né? E ela estava falando, né, com aquela fantasia de uma jovem libertária sendo, volto a dizer, sinto muito, eu sei que ela tem uma origem humilde, eu gostaria muito que ela fosse uma representante da liberdade, mas ela é uma representante do obscurantismo. E você lembrou, Lacombe, que esta pessoa, que é afilhada política do grande padrinho, do grande benfeitor, desse pedação da República que foi para os Estados Unidos, fazer essa conversa preocupante, ela estava advogando isso para um ministro do Supremo. Ela estava dizendo: precisamos desse projeto, né, para ter democracia. Então, isso, resumindo e concluindo, isso é a completa inversão de sinais. E aí, ou a gente conta com o discernimento da sociedade, ou a gente acha que o jornalista, o juiz, o advogado, o médico vai morrer de vergonha de estar calado diante desses parlamentares de laboratório querendo arrancar as pernas da democracia, ou não é isso? Ou não é isso? Ô Lacombe, esse projeto, uma vez aprovado, esse programa aqui acaba. Esse programa aqui acaba. Tenho porque, certeza assim, disso. Não tem como a gente estar tendo essa conversa franca, honesta, que não é partidária, que não é um postulado, um proselitismo, nada disso. Não tem como, porque a gente vai dizer: olha, esse projeto, ele mexe com subjetividades, então esse projeto ele é indesejado. Alguém lá em cima pode julgar: olha, isso aqui é fake news, isso aqui é fake news, porque o relator mostrou que o projeto é perfeito e ele traz justamente o combate à onda de ódio. Então, quem é contra esse projeto está a favor da onda de ódio. Caneta nele. Acabou. Então, é grave nesse nível, Lacombe, é isso que eu queria dizer. Não, esse PL das fake news é um absurdo total.